Olá, galera, segue um novo vídeo aí para vocês. Trata de um assunto que é de transição, do final do Império Romano para o início do período medieval. Para a gente entender a composição do que a gente chama de Idade Média Europeia, a gente tem que entender quem eram os povos bárbaros. Esses povos que foram responsáveis pela desestabilização do Império Romano, que no vídeo anterior, essa instabilidade ela vai ocorrer internamente também por várias razões políticas e econômicas. A invasão bárbara ela só veio para agregar uma série de crises que Roma já vivia. Esses povos bárbaros, eles são de suma importância para a gente entender a formação dos reinos medievais. Então é por isso que eu trago aqui para vocês esse vídeo tratando sobre esse assunto. Bacana? Para a gente entender quem são esses povos bárbaros, eu vou começar pelo povo responsável pela penetração dos povos germânicos na região do Império Romano. Veja bem, os povos germânicos, eles viviam nas fronteiras do Império Romano. Então, eles não viviam sob o domínio de Roma. Mesmo com todos os conflitos com o Império Romano, eles tinham até certo diálogo com Roma, até protegiam o Império Romano de possíveis invasões. Esse diálogo ele foi quebrado a partir do momento que um povo oriundo do continente asiático começa a invadir, a ocupar as regiões onde esses povos germânicos viviam. Quem é esse povo? Eu estou falando dos hunos. Os hunos, eles eram famosíssimos guerreiros. Eles usavam muito cavalo, eles usavam arco e flecha de forma muito habilidosa. Por essa razão, o exército dos hunos, por onde passava, deixava ruínas. Mesmo sendo um povo oriundo da região da Mongólia, lá no leste da Ásia, eles começaram a iniciar uma série de invasões, não só na região ocidental do Império Romano, mas também na região oriental do Império Romano. Eles tentaram diversas vezes invadir Constantinopla, só que não tiveram êxito devido à muralha que protegia a cidade. Então, eles começaram a investir muito mais na tentativa de invasão e conquista de territórios na Europa, ou seja, na região ocidental do Império Romano. Só que para chegar aos domínios do Império Romano, eles tinham que passar pelos domínios dos povos germânicos. E é aí que está o babado. A partir do momento que eles encontram os povos germânicos e têm conflitos bélicos, fica claro que o poderio bélico huno é muito superior aos germânicos. E aí o que os povos germânicos vão fazer? Começar a invadir território romano. Eles são obrigados a invadir o território romano até para fugir dos hunos. Então percebe uma cadeia de movimentos, né? As invasões dos povos germânicos ocorreu devido à pressão bélica exercida pelas invasões dos hunos. E isso é importante para a gente entender, na visão do Império Romano, tanto os germânicos quanto os hunos, eles eram reconhecidos como povos bárbaros. Lembre-se que eu falei isso e expliquei isso muito bem no vídeo anterior. O que seria um povo bárbaro? Seria um povo que vive além dos domínios e costumes romanos. Os povos germânicos viviam na fronteira, mas eles tinham uma lógica social, cultural e até religiosa diferente dos romanos. E os hunos vai ser a mesma coisa. Com a pressão una em cima dos germânicos, era inevitável a invasão do território romano por parte tanto dos germânicos, porque eles estão perdendo território pelos hunos e, consequentemente, eles vão ocupando territórios romanos. Lembre-se que internamente Roma não está bem, o poder do exército de Roma está enfraquecido, o poder político também está enfraquecido, uma série de estruturas importantes do domínio romano estão em ruína. Vai levar ao declínio do Império Romano do Ocidente. Entre os líderes hunos, o mais importante que vai ter mais destaque é o Átila, que liderou diversas invasões e conquistas no território europeu. Bacana? Agora vamos aos povos germânicos. Quem são os povos germânicos? São todas as etnias
indo-europeias que estão além dos domínios do Império Romano. Geralmente se situam ali na região atual da Holanda, da Bélgica, as partes da Escandinávia, essas regiões que estavam para além dos domínios do Império Romano. Eles eram os povos da fronteira do Império Romano. A primeira vez que se teve que os romanos tiveram contato com os povos germânicos foram através de campanhas militares lideradas por Júlio César. Lembre-se que Júlio César foi um grande general que empreitou várias conquistas no território europeu. Ele vai conquistar a região da Gália e ele vai ter o primeiro contato com os povos germânicos, que ele caracterizou como povos de grandes homens, ou seja, a estatura dos homens germânicos chamou a atenção de Júlio César. E aí o que acontece? Diferente do Império Romano, a organização dos povos germânicos, ela não era hierarquizada, não tinha uma rigidez. Os povos germânicos são diversos. Aqui eu coloquei os principais. Os francos, eles são importantes porque posteriormente, no período da Idade Média, a gente vai ter a união dos francos com a Igreja Católica formando um Império Romano-Germânico. Né? Depois eu explico isso. E aqui tem nomes que eu acho que todos vocês conhecem: os saxões, os vândalos, os vikings, os bretões, todos esses povos que habitavam o continente europeu, que estavam vivendo na fronteira do Império Romano, eles foram nomeados como povos germânicos. Apesar deles não terem uma rigidez política, na qual havia uma centralização do poder na figura de uma pessoa só liderando todos os povos, eles vão se dividir em tribos, só que a gente percebe algumas características comuns. Por exemplo, na organização social, a divisão do trabalho era por meio do sexo. Então, o homem era voltado para a proteção da tribo, para a caça e para a guerra. A mulher é para o cuidado da tribo, daqueles mais necessitados, sejam os pequenos, os mais idosos, e para a alimentação da tribo. No entanto, essa divisão de trabalho não impedia que as mulheres ocupassem lugares especiais dentro da hierarquia social. Muitas delas se tornaram guerreiras, sacerdotisas, videntes, que eles tinham essa crença em vidência, e eram respeitadas diante da sua sociedade. E detalhe, por ser um povo seminômade, né, eles se fixavam dependendo das circunstâncias climáticas em determinado lugar, depois se deslocava. A guerra e a pilhagem eram muito importantes na composição social e de conquista de novos territórios. Agora, no que se refere à organização política, essas comunidades não possuíam uma hierarquia rígida. Todo tipo de decisão era tomada em formato de assembleia. E aí, por aclamação geral, é que eles tomavam algum tipo de decisão da qual ia interferir na vida de toda a comunidade. Então, eles não tinham uma hierarquia política muito forte como os romanos tinham, né? Tá aí uma grande diferença entre os povos germânicos e o Império Romano. Outra coisa muito importante, as tribos, elas eram organizações sociais ligadas por traços sanguíneos. Então, se porventura algum tipo de crime ocorresse com determinada pessoa da comunidade e essa pessoa viesse a falecer, a tribo exercia o costume da dívida de sangue. Então, eles iam entrar em conflito com a outra tribo responsável pela morte desse indivíduo como uma dívida de sangue. Isso fica claro que os povos germânicos, eles guerreavam entre si. Pelo fato da guerra fazer parte do cotidiano dos povos germânicos e pelo fato do costume de dívida de sangue ser corriqueiro, as tribos constantemente estavam em conflitos bélicos, seja por razões de dívida de sangue e seja por conquistar novos territórios. Então, aí a gente percebe a rivalidade muito intensa entre esses povos germânicos. Beleza? Muito bem. Em termos de organização econômica, os povos germânicos, eles
pelo fato de terem uma lógica seminômade ainda presente na sua composição política e social, as atividades mais empenhadas eram voltadas para a agricultura e pastoreio. Então, a partir do momento que eles ocupavam a região, eles plantavam e recolhiam os benefícios desse plantio, fazendo comércio com o Império Romano e entre si. Isso é importante porque aqui está o coração do que vai ser o feudalismo, porque os povos germânicos praticamente eram uma sociedade rural. Se você for pensar, a vivência deles era em volta da rotina do trabalho no campo, seja na lavoura ou seja cuidando de um rebanho. Então, a lógica da ruralização da sociedade europeia no final do Império Romano para adentrar o universo do período medieval se deve a essa lógica econômica dos povos germânicos. Percebo que a lógica do comércio, da talassocracia, não estava tão presente na organização econômica, não era o foco. Bacana? E a mitologia. A mitologia germânica é uma das mitologias mais conhecidas no mundo inteiro, assim como a mitologia grega. Eles eram politeístas, seus deuses representavam forças da natureza. A mitologia germânica advém de lendas e mitos da Escandinávia, ou seja, da região norte do continente europeu, e os seus principais deuses, olha só o nome: Odin, Thor, Freya, Baldo, Loki, todos esses compõem o panteão dos deuses germânicos. Dentro da mitologia, todos eles viviam em Asgard. Querendo ou não, todo mundo já ouviu falar desses deuses devido à apropriação que a nossa cultura ocidental fez da mitologia germânica, através de filmes, séries e até mesmo através de quadrinhos com Thor, Loki, Odin na Marvel. Bacana? Além da crença em vários deuses, eles acreditavam em heróis semideuses, em anões, em duendes, em dragões e em espíritos. Quem é fã de Senhor dos Anéis, boa parte da composição do universo da Terra-média deve-se às mitologias germânicas. Bacana? E pelo fato de ser um povo voltado para a guerra, onde a guerra faz parte do cotidiano deles, dentro dessa mitologia, eles acreditavam que os grandes guerreiros, eles seriam selecionados pelas valquírias, seriam um ser mitológico responsável por guiar os grandes guerreiros selecionados para viverem em Valhalla até a batalha final do universo, que é Ragnarok. Então, gente, todo mundo, querendo ou não, já ouviu um pouco sobre mitologia germânica. O que acontece é que, devido à apropriação massiva dessa mitologia, a gente tende a entendê-la isolada apenas aos vikings. Povo viking é apenas uma tribo dentro dos povos germânicos que acreditavam nesse tipo de mitologia, nesse tipo de crença politeísta. Bacana? O que seriam os povos germânicos? Só para ficar bem visível aqui para vocês. Seriam esses povos que viviam nessas regiões aqui. Aí o que acontece? Os hunos vinham da Ásia e começavam a invadir e pressionar esses povos para adentrar uma região que estava sob domínio dos romanos. Então é por isso que esses povos tiveram que se deslocar das regiões onde estavam habitando e acabar invadindo a região ocupada pelos romanos. Então, só recapitulando, antes do Império Romano ruir, muitos germânicos eles eram contratados como mercenários. Boa parte dos povos germânicos que viviam na fronteira com Roma não tinha tanto atritos bélicos com o Império Romano, com o exército romano. Eles eram interpretados como membros de uma federação, só que com a queda do Império Romano, esses povos se deslocaram para regiões que antes eram romanas. Como vocês podem ver aqui, ó, a Botinha está sob domínio agora de povos germânicos e começaram a ocupar, não só invadir, eles começaram a ocupar.
Quando deu fim efetivamente ao Império de Roma, a unificação do Império acabou a partir do momento que esses povos germânicos ocuparam as regiões, antes eram regiões do Império Romano. E isso aqui é importante porque aonde esses povos germânicos ocupam é aonde vai determinar posteriormente a formação dos reinos medievais. Bacana? E aí lembre-se o que eu falei para vocês. A única instituição romana que se mantém de pé é a Igreja Cristã. E a existência da Igreja Cristã vai fazer um processo de sincretismo político, cultural e religioso. Boa parte do que era o direito romano vai ser incorporado pelos reinos germânicos que ocuparam essa região, bem como o processo lento e gradual de cristianização dos povos germânicos que tinham outra forma de religião, como eu mostrei para vocês no slide anterior, que era politeísta. E outra coisa, como os povos germânicos eram povos que guerreavam entre si, dificilmente ia haver uma unidade política. Dificilmente eles iam eleger um rei para dominar todas as regiões. Então, cada povo, na região onde ocupou, vai instalar um tipo de reino. E isso aí é característico da organização política deles, de não ter nenhuma rigidez política na composição de suas sociedades. E isso vai ficar muito nítido quando a gente estudar a Idade Média e ver vários reinos ruralizados no continente europeu. Bacana? Aqui eu estou dando um spoiler muito violento do que foi uma tentativa de reviver o Império Romano do Ocidente. E aí o que acontece? Cada reino quis fazer essa organização, só que vai ter um reino, que é essa região de roxo aqui, que vai criar o Império Sacro Romano Germânico, que foi uma tentativa, através da coroação de Carlos Magno, de unificar os reinos sob um domínio imperial, ou seja, acabar com a descentralização política que era característica dos reinos germânicos e instituir novamente uma figura central do poder, que seria a figura do imperador. Quem é que vai legitimar esse imperador? A igreja. O Papa Leão III vai coroar Carlos Magno como imperador desse Império Sacro Romano Germânico. E aí o que vai acontecer? Esse império vai durar de 800 até 1806, ou seja, ele vai começar no período da Idade Média Europeia e só vai acabar em pleno século XIX, frente às invasões de Napoleão nessa região, que levará posteriormente, no final do século XIX, um processo de luta pela unificação dessa região em um só nome, a Alemanha, ou Segundo Reich, que posteriormente vai ser usado como base para a justificação do domínio e de expansão territorial de Hitler sobre essas regiões que deixaram de ser a Alemanha, século XX. Essa região, ela tem uma história muito bem amarrada e ela é importantíssima para a gente entender o que foi o movimento de nacionalismo alemão no final do século XIX e também o movimento da ascensão do nazismo e essa ideia de formar na Alemanha o Terceiro Reich. Então percebam que os babados sobre essa região vão além do conteúdo para vocês. O que eu quero que vocês percebam aqui é que o Império Sacro Romano Germânico foi uma tentativa de centralização do poder na figura do imperador. Por trás do poder do imperador estava o poder da igreja. Em nenhum momento o imperador ele governa sem o aval do poder divino, porque quem vai coroá-lo é um representante do poder divino. Tanto é que a unidade política defendida por Carlos Magno era baseada no cristianismo. E detalhe, do mesmo jeito que a igreja coroou, a igreja pode destituir o imperador. Aí fica claro quem detém o maior poder. Não é o imperador. O imperador exerce o poder mundano, político. Quem exerce o poder sobrenatural sobre o império inteiro é a igreja.
Então aí a gente vê claramente uma mudança de eixo de poder, que antes era centralizado na figura do imperador romano e paulatinamente vai passar para a mão da Igreja Católica. Uma coisa que vocês têm que entender é que o Império Sacro Romano, ele não vai dar fim aos reinos que estão sob o domínio do imperador. O que vai acontecer é que esses reinos, eles estão unificados através da figura do imperador, mas cada reino é governado pelo seu príncipe, pelo seu conde, pelo seu cavaleiro imperial, tendo em vista que Carlos Magno, assim como os outros imperadores, necessitava de apoio político para legitimar a manutenção do Império Sacro Romano Germânico. Beleza? Bacana? Então, tá aí a tentativa durante a Idade Média de se manter uma unificação política através da figura de um imperador. Esse tipo de organização política, de reviver a figura do imperador, não vai ser a realidade de todos os reinos medievais. Quando a gente for estudar a composição do feudalismo no continente europeu, a gente vai perceber que a lógica política predominante é uma lógica política descentralizadora, que era a forma de organização política primitiva dos povos germânicos. Claro, evidentemente, devido à existência da igreja cristã, muitas coisas mudaram, desde Odin até JC. Bacana? Então, galera, espero que tenha sido proveitoso. Essa imagem aqui é uma imagem de uma valquíria que está levando a alma de um guerreiro que acabou de morrer em batalha para Valhalla. Então, boa parte do que foi dito aqui a gente vai aprofundar em próximos vídeos. É necessário ter entendido processos de manutenção e de transformação social que ocorreram com o fim do Império Romano do Ocidente. Então, até os próximos vídeos. Tchau.